Será que se eu assistir um filme de terror hoje, o mochila de criança vai puxar meu pé à noite? Salve galera! Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos do clássico do terror, O Exorcista, de 1973. E eu não só quero falar da obra, se ela ainda pode ser considerada uma boa obra dentro do gênero de terror, e trazer a discussão de pode um cristão assistir filme de terror? Então, se você é um cristão exorcista do Papa, eu acho até que tem um filme com esse nome, né? Já joga sua água benta aqui no botão do like, comenta aqui pra gente trocar uma ideia sobre o que você acha desse filme, o que você acha dessa discussão. E já se inscreve no canal para comentários sobre filmes e discussões teológicas em cima de obras cinematográficas. E bora trocar essa ideia então, vem comigo. Bom, eu sei, você pode me chamar de Nutella. Eu tenho muita dificuldade com filmes antigos. E eu falo aqui não só pelo quesito da imagem, dos gráficos, mas também por conta de ritmo, né? Então, muitos filmes assim mais antigos, de antes de 2000 ali, eles têm um ritmo muito mais cadenciado, muito mais lento, na verdade, né, comparado a muitas obras de hoje em dia. Então, eu tenho muita dificuldade, né? Embora ultimamente eu tenha revisitado algumas obras clássicas, né, como por exemplo o Alien, que eu assisti recentemente, o primeiro, né? E tem me surpreendido, né? E aqui o Exorcista não foi exceção, né? Esse problema de velocidade, na verdade, ele não existe aqui. O filme ele é muito dinâmico, muito interessante, né? Eu já vou pontuar isso daqui a pouco, mas o filme ele é impressionante, né? Eu lembro que eu assisti esse filme quando eu ainda era uma criança e na época eu não me recordo de ter sentido medo, alguma coisa do gênero, né? Mas reassistindo o filme hoje, olha, eu percebi que realmente estava diante de mim ali uma verdadeira obra-prima. Não é à toa que é um grande clássico do gênero de terror, e eu já adianto para você que o filme ele faz jus ao seu título. Sendo um grande fã, né, do gênero de terror, eu já tô aqui bem calejado, né? Então é muito difícil de eu tomar algum susto, de eu ficar com medo depois de terminar algum filme de terror, alguma coisa do gênero, né? Pra você ter ideia, eu não canso de falar isso pros meus amigos, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando não tá conseguindo dormir, eu assisto um filminho de terror ali antes de dormir pra depois tirar aquela sonequinha muito boa, né? Então eu gosto bastante do gênero de terror e é muito difícil de eu tomar algum susto e coisas do gênero. Mas aqui nessa obra eu confesso que, assistindo ainda hoje em dia, mesmo com o gráfico da época, o filme me arrancou um baita de alguns frios na espinha, né? Então, lembra do problema do ritmo que eu falei ali no começo do vídeo? Bom, ele simplesmente não existe aqui. Na verdade, o filme ele é bem ágil, ele tem um ritmo muito bom ali e a trama principal ela demora para se desenvolver. Mas eu falo isso aqui não como uma coisa negativa, muito pelo contrário, é muito positivo. Porque nós que estamos assistindo, a gente sabe do que o filme se trata, né? Como o próprio título já diz, se trata ali de uma possessão demoníaca. Mas ali os personagens do filme, eles não sabem muito bem do que eles estão lidando ali. Então esse embate entre fé e ceticismo, ele é trabalhado ali muito bem. Assim, muitas obras vão tentar lidar com isso, assim, ainda hoje em dia, né, e não chegam aos pés do que o filme Exorcista fez ali na década de 70, né. Inclusive, até uma obra mais recente, O Exorcismo de Emily Rose, também vai trazer uma discussão ali entre fé e ceticismo. Eu acredito que, obviamente, o filme ele é bom, mas ele ainda não se compara com o grande clássico aqui, em que, é muito bem trabalhado, né. Então, até os 45 do segundo tempo ali, a discussão ela ainda tá em pé e a gente ainda fica agoniado ali na ponta da cadeira para ver como que vai ser o desfecho ali, porque ao que tudo indica, né, mesmo quando o padre está ali diante da criança já possuída, ele joga ali, tem a cena que ele joga água benta nela e o demônio fica ali se contorcendo, e aí depois ele revela que na verdade não era água benta coisa nenhuma, era uma água de torneira ali. Então fica esse tempo todo ali, será que a gente está lidando com um problema espiritual? Ou será que é só uma questão psicológica e coisa do gênero? Então esse debate aqui ele é muito bem trabalhado. E só que um detalhe bíblico, teológico que a gente já pode trazer aqui. Uma das maiores vitórias de Satanás é quando nós não acreditamos nele. Satanás ele não fica triste quando uma pessoa ela é um ateu, que ela não acredita em Deus nem no diabo. Satanás não vai ficar
triste, ele não vai dormir, não vai perder o sono à noite, fala, nossa, meu Deus, ele não acredita em mim. Muito pelo contrário, é uma das maiores vitórias dele. Então faz todo sentido, né, o filme abordar isso, de que tudo, ao que tudo indica, mesmo a criança possuída, o padre ali já confrontando Satanás e ele querer fazer aquele padre acreditar que aquilo não se trata de uma coisa sobrenatural, mas que é simplesmente um problema psicológico ou coisa do gênero, né? Então o filme, ele é muito competente até em trazer esse aspecto aqui que é bastante bíblico pra gente pensar sobre, né? E aí, mesmo com o passar do tempo, né, mesmo com o avanço da tecnologia, do tempo de edições, etc., ainda assim, muitos dos filmes recentes não conseguem ali captar o que foi trabalhado aqui de maneira embrionária, mas tão bem, de uma maneira tão perfeita. E eu, como fã de terror, assistindo várias obras, né, eu consigo perceber como diversos filmes que vieram depois, eles vão tentar ali trazer elementos que foram trabalhados ali, né, de maneira bem inicial, de uma maneira bem embrionária, bem no comecinho ali, diversas discussões que foram trabalhadas ali de forma rápida, breve, mas muito competente, e que filmes ali posteriores vão tentar trazer algum desses temas, algum desses tópicos e não vão chegar nem aos pés, né? Só para dar um exemplo aqui, o tabuleiro Ouija que aparece no filme, ele tem uma breve aparição, é um negócio bem rapidinho ali que a gente não tem muito detalhes do que aconteceu, ele aparece, acontece uma cena e de repente, puf, né? E isso que, meu, é simplesmente sensacional, porque como eu disse, vão ter filmes, diversos filmes que vão girar só em torno disso, só em torno desse objeto, o tabuleiro Ouija, e que vão tentar trabalhar a mitologia, vão tentar trabalhar ali a ideia, explicar ali o objeto e tudo que está em torno dele, e ainda assim, novamente, não conseguem captar ali o que foi trabalhado aqui de uma maneira breve, mas muito competente e muito incrível, de tal forma, né, que o objeto ele aparece aqui, né, e o seu uso, além de ser muito competente, muito perspicaz, ele abre margens para a gente e para os fãs ficarem teorizando, né? Então, por exemplo, como que a Regan ela ficou possuída, né? Será que foi ali porque ela estava brincando com o tabuleiro Ouija? Ou será porque colocaram um objeto amaldiçoado lá do Pazuzu no quintal dela? A gente não sabe, né? Então quem é o tal do Capitão Rowdy? O objeto ali ele é usado de uma maneira maestral, abrindo essa possibilidade, essas portas ali dos fãs ficarem discutindo. E, bom, é difícil aqui conter os meus elogios para essa obra tão incrível, né? Bom, eu ainda poderia gastar aqui muito tempo falando, exaltando e enaltecendo essa obra tão incrível, mas acho que eu já consegui passar a ideia de como esse filme continua um clássico, continua incrível, e é aquele filme que não envelheceu mal, né, que com o passar dos anos ele continua sendo um bom filme, né, até a maquiagem, ela é muito boa, né, você vê esse Exorcista que tá para sair agora, e o CGI, os efeitos gráficos usados não se comparam com o uso da maquiagem que foi feita ali, simplesmente incrível, impecável, enfim, deixa eu me conter aqui, senão vou ficar aqui muito mais tempo falando bem dessa obra, mas acho que o ponto aqui permanece de que essa obra é incrível. Se você não assistiu esse filme ainda, assista, e se você já assistiu, é uma boa oportunidade de você reassisti-lo, porque é um baita de um filme, né? Então se você curte, né, o Exorcista e filme de terror, já comenta aqui o que você acha desse filme, o que você acha dessa obra, e vamos trocar essa ideia, né? E, obviamente, se eu fosse deixar uma nota aqui, não poderia ser outra do que, senão, um 10. Mas vamos agora ao que interessa, né? A dúvida de muitos cristãos e de que pode um cristão assistir filmes de terror? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que filmes de terror são os maiores aliados do cristianismo. Te choquei com essa informação? Eu espero que sim. Mas o que eu quero dizer aqui é de que filmes de terror, eles podem ser uma baita de uma oportunidade para a fé cristã e para nós discutirmos sobre temas bíblicos, né? Então talvez um primeiro estranhamento que você possa trazer aqui é de que, nossa, mas filmes de terror são tão violentos, com cenas gráficas, com mortes, tripas e coisas do gênero. E trazendo aqui de uma maneira tanto quanto superficial, mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que essa violência gráfica, ela está ali presente. Você já leu o livro de Juízes? Ou você já viu o próprio Jesus, algumas imagens que ele vai usar para descrever o inferno? São bem assustadoras. Ou então quando você lê o livro de Apocalipse, né? Não é à toa que muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, porque
tem eventos ali que são sinistros, né? Imagina então uma mulher grávida fugindo de um grande dragão, né? Uma mulher prestes a dar à luz ali, um dragão violento perseguindo ela para acabar com ela. Já pensou quão terrível é isso? Então, a Bíblia, o grande ponto é que Deus, ele não se intimida, ele não tem medo de mostrar a maldade e a violência que há no mundo. E os filmes de terror também vão fazer isso e, novamente, eles vão ser um grande aliado da Bíblia nesse sentido, né? Não só no sentido da violência, obviamente, que a violência ela não é um fim em si mesmo, né? Eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas de que filmes de terror, eles vão ser um grande aliado do cristianismo, porque filmes de terror, na maioria das vezes, a principal religião ali na batalha contra o mal é o cristianismo. Então não é de se admirar que muitos filmes de terror vão trazer ali elementos do cristianismo, vão trazer símbolos, cruzes, padres, rosários, água benta, uma série de elementos ali cristãos ou que tem ali uma conotação cristã nessa batalha contra o mal. Embora, obviamente, em obras mais recentes isso tem sido revisto, né? Isso tem sido abandonado. Eu comentei isso num vídeo recente que eu postei falando sobre Castlevania. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois de terminar esse vídeo aqui, mas de que infelizmente muitas obras estão abandonando isso. Mas isso não quer dizer que, novamente, filmes de terror são inimigos do cristianismo. Na verdade, muito pelo contrário. Acho que filmes de terror são os maiores aliados do cristianismo, porque eles vão trazer o próprio cristianismo como o principal inimigo ali das forças do mal, das forças das trevas. Então, de todos os gêneros que existem, o gênero do terror é o que mais se aproxima da fé cristã. E talvez ali um primeiro questionamento que algumas pessoas possam fazer é: mas muitos desses filmes são terríveis, né, em que o mal vence no fim. Mas isso, novamente, não necessariamente é uma coisa ruim. Por que eu digo isso? Porque só porque um filme tem no seu desfecho ali um mal vencendo, isso não quer dizer que um filme está incentivando ali a você se curvar a Satanás, a você adorar o Beelzebub ou coisa do gênero, né? Muito pelo contrário. Às vezes a forma mais eficaz de você mostrar que uma coisa é ruim é você sendo claro sobre aquilo. Então, um filme ter um final ruim, muitas vezes mostra que a realidade terrível em que nós vivemos, e esse desfecho ali terrível, que deixa a gente com gosto amargo na boca, pode ser aquilo que nos incentiva, nos desperta a procurar o nosso grande abrigo, por o único que pode nos salvar desse grande mal. Eu costumo até brincar que filmes de terror eles são um grande incentivo para a devoção cristã, né? Porque quando você assiste um filme de terror à noite, você de repente perde o sono, dá uma vontade de você dobrar os joelhos e buscar Deus em oração e leitura bíblica, né? Então é muito bom um filme de terror ali para o fervor cristão, né? Para a busca intensa de Deus. Então, filmes de terror, eles são uma grande evidência de que há um grande mal no mundo, de que há uma verdadeira batalha espiritual acontecendo a todo momento que nos cerca e que nós não devemos brincar com isso, né? Então, nenhum de nós, depois de terminar um filme de terror, a gente vai querer ir para uma loja e comprar um tabuleiro Ouija, né? E sair invocando espíritos, etc. Filmes de terror, eles não podem acabar com o mal que é no mundo, mas eles são uma testemunha muito importante que conseguem mostrar as consequências da realidade do pecado em nossas vidas. E os filmes de terror, então, eles são a maior testemunha de que o mal existe no mundo, de que há uma verdadeira batalha espiritual acontecendo e de que nós precisamos correr para o Altíssimo como nosso único abrigo desse mal, dessas grandes trevas que nos cercam. Os filmes de terror, assim, eles funcionam como uma espécie de lanterna para iluminar ali essa realidade de trevas que nos cerca. E eles podem ser muito úteis também para nos despertar da nossa apatia espiritual e abrir os nossos olhos para a realidade do mal, para a realidade do pecado, as consequências terríveis das nossas iniquidades e fazermos refletir sobre a vida após a morte. O terror é real em nossa realidade e por isso histórias devem ter monstros e demônios. O mal não deve ser celebrado, mas evidenciado em nossas criações artísticas. Histórias de monstros e fantasmas nos ajudam a colocar em símbolos nossos medos indescritíveis nesse mundo caído. Ele nos ajuda em nossa imaginação a pensar o que significa viver em um mundo que não é mais como ele deveria ser. Então falem sobre anticristos, anjos, demônios, céu, inferno. Esses filmes eles são um testemunho também gritante da nossa curiosidade para o mundo
espiritual. Ainda que alguns desses filmes vão refletir ou trazer uma visão de mundo ali pagã, isso não quer dizer que a gente não possa tomá-los como ponto de partida para discutirmos essas realidades espirituais sobre uma perspectiva bíblica dentro de uma cosmovisão cristã e mostrar a necessidade do evangelho em um mundo de trevas. Então, não tenha medo de assistir filmes de terror, né? E só mais um detalhe importante. O demônio não vai vir puxar seu pé à noite se você assistir um filme de terror, né? Então, uma dúvida muito comum que muitas pessoas trazem é de mas se eu assistir filme de terror, eu não vou estar dando oportunidade para o diabo entrar na minha casa? Irmãos, não. Trazendo para um quesito mais pessoal, eu assisto filme de terror desde criança e sou cristão também há um bom tempo. E graças a Deus, né? O demônio nunca apareceu aqui na casa, nunca veio puxar meu pé à noite, né? Nunca se materializou na minha frente, nem nada do gênero. Então pode ficar tranquilo nesse sentido, né? Eu posso garantir para os irmãos aqui que da mesma forma que deixar a sua Bíblia aberta em casa não vai atrair o Espírito Santo automaticamente para dentro dela, assistir um filme de terror não necessariamente também vai trazer um demônio para dentro da sua casa, né? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Na verdade, se eu fosse lançar um alerta para os irmãos aqui, o demônio ele vai ficar mais interessado na sua vida quanto mais você se aproxima de Deus, né? Então, e rapaz? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Agora complicou o negócio, né? Só para dar um exemplo bíblico aqui. Não foi Jó, o homem segundo o coração de Deus, um homem mais íntegro ali que andava em sua época? Não era nele que Satanás estava de olho? Então, por que Satanás ele vai se preocupar em perturbar quem já é dele? Mas se você é um cristão devoto, uma pessoa que busca a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Satanás vai tentar te derrubar, mais Satanás vai tentar te desviar dos caminhos do Senhor. Então ele vai estar mais interessado em você quanto mais você se aproxima de Deus. E eu falo isso não para você ficar com medo, muito pelo contrário, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então pode ficar tranquilo, não é um filme de terror que vai trazer um demônio para dentro dessa casa. Busque o Senhor sobre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive proteção contra o tinhoso, né? Tá bom? Esses foram meus comentários. Mais uma vez, eu convido você a se inscrever aqui no canal para mais discussões como essa, né? Com base em obras cinematográficas, né? Já curte, bora aí, deixa seu comentário, bora continuar trocando essa ideia, né? Compartilhe com mais pessoas para também assistirem, terem assim essa perspectiva sobre esse tema, né? E a gente continuar batendo esse papo. Fechou? Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!